Irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor, continuando nosso tempo de reflexão na palavra de Deus. Gênesis no capítulo 18. Gênesis no capítulo 18. A leitura que será feita do verso de número 10 até o verso 15. Gênesis capítulo 18, texto fácil, lá no começo da Escritura Sagrada. Gênesis capítulo 18, eu vou ler do verso de número 10, um pedaço da história, e durante a nossa reflexão, nós estaremos indo aqui e ali, para que essa história, em nossa reflexão desta noite, mais uma vez, já que trata-se de uma história conhecida, a gente vai recorrer aqui e ali dessa história para, mais uma vez, nos inspirar. Gênesis capítulo 18, verso 10 até o verso de número 15, diz assim a palavra do Senhor. Dos anjos que foram até a casa de Abraão e Sara, agora no verso 10, um deles toma a palavra e diz: certamente voltarei a você daqui 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando atrás da porta da tenda, ali na casa de Abraão. Verso 11. Abraão e Sara já eram idosos, avançados em idade. Desculpa. E a Sara já havia lhe cessado o costume das mulheres, não menstruava mais. Por isso, Sara riu no seu interior, eu imagino, de forma tão alta, que no seu interior, mas riu de forma tão alta, mesmo atrás das portas ou da porta, os homens que estavam ali puderam ouvir. Verso 12 de novo. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velho também meu marido, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo, aspas, será verdade que darei ainda luz, sendo já idosa? Fecho aspas. Verso 14. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, 52 domingos, igreja, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo, eu não ri. Ele insiste, dizendo, sim, você riu, é certo que você riu. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nos elevamos até o trono de graça do Senhor, porque precisamos, ó Deus, diante da Tua palavra lida, receber inspiração do Teu Santo Espírito para acolhermos com fé, alegria e esperança a palavra do Senhor. Faze, ó Deus, com que esta palavra que vamos receber do Senhor seja o nosso alimento, suficiente para quebrar, ó Pai, as barreiras dos nossos olhos, ouvidos e coração, para que possamos de forma ousada e corajosa, nunca covarde, receber, ó Deus, a Tua palavra e colocá-la em prática. Se de esperança, Senhor, colocá-la em prática. Se de desafio, Senhor, colocá-la em prática. Se de voto, promessa, compromisso, colocá-la em prática, Senhor. Fale, ó Deus, ao nosso coração mais uma vez, como tem sido feito, ó Pai, desde o começo deste culto e nesses anos todos, mais de 70 anos neste lugar. Cremos que a Tua palavra, ó Pai, é com coragem e autoridade pregada neste lugar há mais de 7 décadas. E hoje, Pai, cremos que não será diferente. Que a Tua palavra, ó Pai, seja fonte de luz e de alegria e de inspiração a todos nós. Aqui estamos e aqueles que de casa nos acompanham. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tempo entre aquele que vem, o tempo entre aquele que vem e aquele que virá. Nós temos falado sobre advento há pelo menos 2 domingos e hoje é o 3º domingo. A palavra advento é uma palavra latina com o prefixo ad, que significa proximidade. Então está próximo. E ventum, do latim, é venire. Então, vem
e vem muito rápido, Marcial. O Senhor vem e Ele vem muito rápido, pode se preparar. Ele vem. Pastor, mas a volta final não sabemos. Mas a expressão aqui, advento, que Ele vem, significa que Ele vem de muitas formas. E Ele vem o tempo todo, ou seja, o tempo todo o Senhor está falando conosco. Abra comigo o texto que você vai entender logo rapidamente no início da nossa reflexão. Hebreus capítulo 11, aliás, capítulo 1. Hebreus lá, quase no final da Bíblia, não muito distante do Apocalipse, que é o último livro, então você encontra Hebreus no capítulo 1. Eu vou ler para você os 4 primeiros versículos, que fala sobre como Deus vem, como Deus aparece, como Deus se revela aos seus eleitos. Hebreus capítulo 1, você encontrou? Amém? Verso 1, antigamente Deus falava muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Antigamente, aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão perfeita, exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela sua palavra que é poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por isso, irmãos e irmãs, a igreja evangélica, a igreja cristã, não tem lugar para anjo, não tem lugar para santo, não tem lugar para imagem, porque a perfeição de Deus se manifestou, presbítero Milton, naquele que foi profetizado e que foi cumprida a profecia e ele já veio, e ele está entre nós e ele também voltará, e de muitas formas Cristo, o Senhor, fala conosco. De muitas formas Cristo fala conosco. Nos louvores, nas orações, na mensagem pregada, nos testemunhos contados, nas experiências de família, de transformação, de libertação, de vida nova. Muitas são as formas que Cristo fala conosco. Mas lá no Antigo Testamento, a forma utilizada para o mesmo Deus manifestar-se, se deu por meio de 3 anjos. A Bíblia diz anjo, e aqui, Edmilson, quero rapidamente dizer, anjo não é aquela figura grega, mitológica, meio homem, meio Deus, que são esculpidas, por exemplo, por alguns grandes artistas, Da Vinci, Michelangelo e outros mais. Não é, aquilo não é anjo. Anjo é defensor, anjo é guardador, e não nessa linguagem mitológica. Então, por exemplo, o Apocalipse usa muito a expressão ao anjo da igreja ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Filadélfia. Né? Então, o que quer dizer o anjo? O defensor. Então, geralmente, quem é o defensor da igreja? Tem que ser o pastor. Deus o coloca sobre, o pastor, a pastora, coloca sobre aquele que vai orientar a igreja, mostrar o caminho. Então, se é o pastor transpira, pastor cansa, por isso que sai de férias, presbítero Marcos. Pastor come lasanha, né, Alessandro? Pastor come lasanha, então o pastor anda de carro, no meu caso, pastor anda de motoca, né, Diego? Tirar o estresse do coração e da cabeça. Então, o anjo, na expressão, é o quê? É aquele que fala em nome de Deus. Daí você vai entender por que aqueles homens que foram até a casa de Abraão e Sara, Neiva, escolheram e aceitaram comer um bolo, comer um pão. Mas não é disso, dona Isabel, que o texto vai falar conosco aqui, não é a minha intenção. Eu estou apenas tirando aqui a dúvida, caso ela exista no coração de vocês. Porque, na verdade, eu quero dizer, nesse texto, o que aqueles homens foram fazer na casa daquela família. No verso de número 10, aliás, no verso de número 1, do capítulo 18 de Gênesis, se você não leu comigo ainda o texto, nós não lemos na verdade, vamos lá. Gênesis 18, nós estamos falando então do anjo que aparece, ou do Senhor que se manifesta àquela família. Verso 1,
o Senhor apareceu. Então a palavra aí aparecer, você pode traduzir inclusive como advento, ou seja, aquele que vem, aquele que virá. Então, Eliezer, advento nós cremos um Deus que aparece aqui e ali e fala conosco. Então também o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Moré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, num calor da tarde. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens, está aí, estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda, ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse, olha a expressão com letra maiúscula, ou seja, eles viram, Abraão vê naqueles homens, ouviu naqueles homens o quê? Representante de Deus. Senhor meu, e se eu puder obter favor diante dos teus olhos, peço que não passe adiante, sem ficar um pouco com este teu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida, para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam, já que você quer fazer um bolo, quer nos trazer água para lavar os pés, a gente aceita, né? Verso 6, Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse, amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça um pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho jovem e bom, entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então, ser humano, comeram do que foi preparado. Verso 9, aí vem o propósito. Então perguntaram, onde está Sara, a tua mulher? Ele respondeu, está aí na tenda. Aí vem o verso 10, que é o texto em que nós há pouco lemos. Irmãos e irmãs, prestem atenção. Neste texto da palavra, nós queremos fazer aqui uma diferença entre crer e confiar. Entre crer e confiar. Crer é quando a gente não exige provas, que é o mistério da fé. Você não pode provar a ninguém que você tem fé em Deus. Aliás, em alguns momentos da sua vida, talvez você não consiga dizer nem a você mesmo se você tem fé. Mas, ao mesmo tempo, a fé que nós projetamos em Deus, que nós não vemos e não podemos tocá-lo, essa fé é um mistério que uma parte é humana, mas uma parte também é divina. Por isso que ela não se traduz em, por exemplo, buscar segurança, a ponto de você falar, sim, agora eu posso crer. Não, essa segurança sempre é confundida com a capacidade humana de analisar, se pode crer ou não. Por isso, irmãos e irmãs, a fé, uma parte dela é humana e uma parte dela é divina. Se ela fosse puramente humana, não se sustentaria, porque tudo que tem a mão e a produção humana vira pó. Efésios 2, verso 8 diz que a fé é um dom de Deus. Tudo que vem de Deus é perfeito. Então a fé genuína, que é dádiva de Deus, nutrindo o nosso coração, reage a nossa vida humana a essa fé que é um dom de Deus. Então vem esse mistério de crer, ainda que a gente projete para o futuro, porque no momento nós não temos nada para assegurar, e nos trazer humanamente essa segurança, agora eu posso crer. Daí a experiência de Sara. Como dizia o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, a fé é um risco, e quanto maior a fé, maior o risco. E se você inverter, fica melhor ainda. A fé é um risco. Quanto maior o risco, maior a fé. É isso. No exemplo de Sara, irmãos e irmãs, e aí eu quero me ater ao texto, sem querer me demorar. Eu quero dizer para você que na experiência que nós temos nesse texto de Gênesis 18, quer trazer uma segurança e uma tranquilidade para o seu coração. Para 2023, já começa agora o desafio que nós há pouco falamos, deste papel que está nas suas mãos.
Em 2023 eu não quero que você corra atrás de bênção. Na minha forma de crer e administrar na minha vida espiritual, irmãos e irmãs, é a minha casa, nós não corremos atrás de bênção. E eu não creio, e muito menos ensino que o crente deva correr atrás de bênção. Porque, se de fato Jesus está com você no seu coração, aonde você estiver, na situação que você estiver, a bênção vai chegar na sua casa. Ora, pois, porque foi isso que ele fez com Abraão e Sara, porque ele tinha um propósito. E mesmo numa casa onde havia, Selma, dúvida, havia insegurança, havia lógica, porque afinal de contas, irmãos e irmãs, ela olha para si mesma. Sara, 75 anos, já não menstruava mais, o seu esposo 90, e além de Sara não menstruar mais, ser idosa, o seu esposo não ter mais ereção, aqui só tem adulto, então podemos falar, não ter mais ereção, e para complicar ou para ajudar, se é que você pode estar me entendendo, ela ainda era estéril. E sabe o que Deus foi fazer naquela casa, por meio de 3 homens, ou 3 anjos? Deus foi lá dizer para ela o seguinte: olha, para aquela casa, daqui 1 ano, eu vou voltar nessa casa, e você, Sara, vai estar segurando o menino no colo. Ah, você está de brincadeira, você está de brincadeira, não, por isso que ela ri. Irmãos e irmãs, muitas vezes nós agimos assim com o Senhor. Quando você recebe aquele resultado de exame, quando você tem problema no casamento, com seus filhos, problema financeiro, qualquer problema, você olha para ele e chega a essa conclusão humana: não, isso aqui não tem jeito, não há mais o que fazer. Você está dizendo para Deus com outras palavras: olha Deus, aqui nem o Senhor pode resolver. Por isso nós muitas vezes, irmãos e irmãs, confundimos fé, que é confiar em Deus e esperar, com essa segurança humana, lógica. Ou seja, eu só vou crer se for minimamente racional, inteligente para eu crer. E é isso que acontece naquela casa. Deus vai lá, manda um profeta, porque advento é isso, o Senhor te apareceu. Se o Senhor está falando com você nessa noite, nesses cânticos, na mensagem, nas orações, se você sentiu no coração, quando recebeu esse bilhete, que você deve assumir esse compromisso com Deus, para 2023, eu não quero que, aliás, você não vai dizer para ninguém, você vai colocar ali o seu nome, você vai colocar também ali, você vai colocar o nome no papel, dentro e por fora. Depois que você dobrar e fechar, você vai colocar o seu nome também por fora, depois você vai saber por quê. O motivo que você colocar ali, que não precisa dizer para mim, talvez Deus esteja dizendo para você hoje: daqui 1 ano, você vai estar nesse altar aqui e vai ter uma experiência de Sara. Talvez alguns de vocês estejam constrangidos com essa palavra. Será que o pastor Adilson está virando pentecostal? Ué, se pregar a palavra de Deus e crer nela, de começo ao fim é pentecostal, então eu sou pentecostal. Amém? Qual o problema? Porque na verdade, irmãos e irmãs, foi exatamente isso. Ah, mas faz muito tempo. Não, com Jesus não foi diferente. Quando chegou Jesus, Pedro duvidava, achava que era o fantasma andando sobre as águas. Que coisa é essa? Então desce daí. Fez um desafio, desce. Tenha coragem, creia. Ele desce e sai andando. Ah, pastor, ninguém andou sobre as águas. Tá bom. O anjo aparece a Maria, que nós estamos cantando agora em Natal, e fala: ó, você engravidará, de ti nascerá Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha, mas eu não tenho relação com homem nenhum. Uai, quem está dizendo que Deus precisa disso? Por acaso há coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Há tanto tempo a mesma palavra já tinha sido dita a Sara e Abraão. Irmãos e irmãs, nós presbiterianos muitas vezes racionalizamos demais o que não é para ser racionalizado. É para ser depositado no altar do Senhor e esperar.
Confiar no Senhor, porque o Deus que fez a promessa é fiel, amém? O Deus que fez a promessa é fiel. Eu não sei o que você vai colocar, mas eu sei muito bem o que eu vou colocar nesse papel. E quero muito aqui, de 52 domingos, dar o testemunho nesse altar. Porque eu não vou correr atrás de bênção nenhuma, nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque a quem estou fazendo o voto e compromisso, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todo lugar, inclusive no seu coração. Num segundo momento, irmãos e irmãs, verso 12, Gênesis 18, verso 12. Por isso, Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também meu marido, terei ainda prazer? Abra comigo um texto de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. A partir do verso 14. Antigo Testamento ainda, um pouco mais adiante de Gênesis, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Eliseu e seu auxiliar, o jovem que o acompanhava no ministério, eles estavam numa região próxima a Jerusalém, sob o risco de ser invadida Jerusalém pelos sírios. Então o contexto do verso que eu vou ler aí para você é esse. Eliseu, um homem de Deus, estava ali, e cada passo que o rei sírio dava, o Eliseu ia e mandava o recado, o mensageiro para o rei de Israel: olha, não vai a tal lugar, porque o exército do rei sírio está lá. A ponto de o rei sírio, o presbítero Denilson, achar que estava tendo ali um traidor dentro do seu próprio reino, levando as informações para o rei de Israel. Aí daqui a pouco alguém vai dizer: não tem nenhum traidor aqui não, rei. Acontece que tem um profeta de Israel que é um homem de Deus, e ele é vidente. Todo passo dado nosso, ele tem visão e fala para o seu rei, e o rei se prepara, e por isso nós não estamos conseguindo vencer essa batalha. E então o rei pergunta, o rei sírio pergunta: onde está esse homem? Então dizem a ele: olha, ele está em Dotã. Ele prepara um exército enorme, dona Isabel, com cavalos, carros de guerras, armas, e manda uma comitiva enorme para Dotã, onde estava apenas 2 pessoas, Eliseu e o seu jovem. E a visão que o jovem teve foi essa que eu vou ler para você, verso 14. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo não, porque mais são os que estão do nosso lado do que os que estão com eles. E Eliseu então orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Até aí. Irmãos e irmãs, quando nós olhamos com os olhos humanos, com a nossa capacidade de avaliar e saber, será que eu posso crer? Então você vai pegar o exame, situação, irmãos, difícil. Então quantos crentes já passamos por isso? Eu como pastor já vi tantas vezes, infelizmente. A pessoa vai pegar ali o exame para olhar, por exemplo, o resultado da biópsia. Parece que a fé daquele crente está condicionada se é negativo ou se é positivo. Se for câncer, então Deus não está comigo. Se for benigno, Deus está comigo. Irmãos, não é assim, porque muitas vezes agimos como aquele jovem ainda imaturo na fé, que era o assistente de Eliseu. Acorda de manhã e vai lá fora e, meu Deus do céu, estamos perdidos, está um exército aqui contra nós, e somos apenas 2. Nós não poderemos vencer, humanamente falando. E ele vai falar para o seu patrão, o profeta Eliseu: olha, tem um exército lá fora.
Calma, menino. Nós não cantamos aqui, em outro domingo, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Há quanto tempo isso existe? Foi a palavra que Deus disse pela boca de Eliseu, aquele garoto. Quem está do nosso lado é muito mais poderoso. Não tinha um exército ali. Haviam apenas 2 pessoas. E daquelas 2, um só, que foi capaz de olhar além da visão humana. Se Deus mandou um exército aqui, como falamos pela manhã, se Deus mandou um exército aqui na minha casa, em Dotã, Deus tem um propósito para isso. Então, vou glorificar o nome do Senhor, porque alguma coisa Deus vai fazer nesse lugar. E Deus fez, igreja. Amém? Deus fez. Deus fez. Precisamos olhar assim para os problemas, para os nossos medos, as nossas dificuldades. Por isso que o crente, quando vai orar, ele fecha os olhos. É uma simbologia simples, mas muito didática, presbítero Geraldo, pedagógica. Ou seja, fecha os olhos para o problema que você não para de olhar, lustrar muitas vezes, para. Fecha os olhos e busca a presença de Deus na madrugada. Em algum momento onde você e apenas está sozinho, você com Deus, e fala: olha, Senhor, eu não consigo, e olha, ótimo que você não consegue, porque na verdade não é você quem vai resolver. A bênção estará sendo conduzida pelo anjo do Senhor na sua casa. Você crê isso? Eu creio. Eu creio. E crente, viu? Crente não perde a fé quando recebe um diagnóstico de câncer. Ainda que seja pesado, mas é um momento de descontração. O pastor Cláudio Duarte, desse aí do YouTube, numa das mensagens, ele, de forma descontraída, dizendo que quando um crente é contraído de um câncer, ele não vai perder. Né? Se ele for curado, ele ganha. Se ele morrer, ele ganha. Como assim ele ganha? Porque se ele morrer, ele vai para onde? Para os braços do Pai. Isso é olhar com os olhos da fé. Quando nós, irmãs, não olhamos com os olhos da fé, nós damos risada de Deus. Pastor, como é isso? Sim, o texto que está mostrando diante dos seus olhos. Vamos voltar para ele? Gênesis 18? Vamos terminando. Gênesis 18. Então, no verso 12, é exatamente isso, ou essa, a experiência que Sara teve. A risada de Sara denuncia o quê? A sua completa racionalidade. Não, Deus não é capaz de fazer. Nesta casa, não, Deus não é capaz. Hoje seria o que? A nossa dificuldade? Um câncer, um desemprego, qualquer outra situação que a gente acha que é insolúvel. Então nós dizemos para Deus: olha, o problema é grave demais, Senhor. O Senhor não tem condições, não. Então, desculpa. Ou, numa risada irônica: pera, você está de brincadeira. Não, isso não vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Tem crente que já parece que já está profetizando. Não, não é possível. Está tudo acabado, acabou, terminou. Não há mais o que fazer. Então vem a profecia que Deus dá. Deus leva até aquela casa e diz assim para ela: olha, daqui 1 ano eu vou voltar nesta casa e você vai estar segurando essa criança nos seus braços. Deus vai se encarregar de levar a bênção até onde você está. Agora, você precisa estar no plano do Senhor. Se você em 2023 continuar insistindo, rindo de Deus e achando que é impossível, no final de 2023, talvez você não tenha a bênção para contar neste altar. Mas se nessa noite, irmãos e irmãs, nós aprendemos com Eliseu, olhar com os olhos da fé, naquele momento ele fecha os olhos, Regiane, e fala: Senhor, bota a visão de crente nesse menino. 2 Reis, capítulo 6, você leu comigo o texto, verso 17. Quando o jovem chega lá e fala para ela: tem um exército lá fora, com carro, com cavaleiro, homens de guerra, soldados, e nós vamos morrer. Ele fala: não, maior é quem está do nosso lado.
Mas eu não consigo ver, então vem cá. Ele fecha os olhos e fala: Senhor, dá visão de crente para esse menino. Ele teve a visão de crente. Sabe o que acontece? Deus manda uma cegueira para todo aquele exército, e os dois passam de fininho no meio e vai até Jerusalém. Você crê na palavra de Deus? É isso que aconteceu. Ou então confere em casa lendo. Porque foi o que aconteceu. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 21, vamos terminar. A bênção e a dúvida sempre caminham juntas. E aí, muitas vezes, acontece uma situação que depois vai servir de testemunho para você. Mas aquele testemunho que você vai contar, da bênção que você recebeu, vai te lembrar também de um pequeno incômodo, vamos dizer assim. O que aconteceu com Sara? No capítulo 21, eu sei, você é curioso, né? Você já está lendo aí, né? É isso mesmo. No capítulo 21, veja só, verso 1, olha o que aconteceu. O Senhor visitou, advento, vem. Então, o Senhor veio de novo na casa de quem? De Sara, como ele tinha profetizado, 52 domingos, ou 52 semanas antes. Profetizou, portanto, 365 dias depois. Verso 1, o Senhor visitou Sara como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida, deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, portanto 99 anos antes, né? Aliás, 99 anos. Um ano antes, ele tinha 99 anos de idade. Aí você fala assim: pastor, né? É isso mesmo, é para zoar de você. 99 anos de idade, né? Abraão tinha, verso 5, 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Sara disse, preste muita atenção, igreja, nós já estamos terminando, eu quero destacar os versículos 6 e versículo 7. Sara disse, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou, quem diria, Abraão, que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Milhares de anos depois, irmãos e irmãs, nós estamos aqui rindo da risada de Sara. Porque foi isso que ela fez. Verso 6. Deus me deu motivo de riso. Ou seja, eu estou rindo agora, estou rindo à toa, porque eu duvidei. Como pode, ou como pude ter duvidado? Sabe por quê, irmãos e irmãs? Deus tinha um propósito naquela casa. E é assim, vamos terminar essa palavra, é assim que eu vou desafiar você a colocar o pedido que você vai colocar, ou o desafio que você vai colocar nesse papel. A bênção que você espera precisa estar no propósito de Deus. Porque se ela estiver no propósito de Deus, você não vai correr atrás dela. Ela vai chegar até você. Agora, se ela não estiver no propósito de Deus, você pode correr atrás de tudo que é profeta que existe nesse país. Igreja, aqui, fora do Brasil, em qualquer lugar. Você pode correr o mundo atrás dessa bênção. Se ela não estiver no propósito de Deus, você não vai alcançar. Então você vai começar orando, colocando no papel o seu propósito,